Glória a Deus. Vamos lá para o versículo que está no tema desta noite, né? Que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Amém? Vamos lá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Poder sentar, queridos. Glória a Deus, aleluia. O tema, né, do culto hoje é um tema muito bonito, né? Como trarei a mim a arca, trazendo a arca para a minha casa, né? Perdão, eu tinha até esquecido. Eu estava usando já as mesmas palavras do rei Davi, né? E ele disse: como trarei a mim, glória a Deus, a arca do Senhor. Porque, para começar, glória a Deus, aleluia, aqui nesta passagem, né, de 2 Samuel, capítulo 6, se você ler apenas aqui, você vai ficar sem entender muitas coisas. Por quê, irmão Sila? Porque a revelação mais profunda não está na passagem de 2 Samuel, mas você vai encontrar lá em Crônicas. É lá que está a explicação mais profunda desse texto. Por quê, irmão Sila? Porque aqui a arca é levada para a casa de Obed-edom. E quando Davi descobre que Obed-edom está sendo abençoado, a Bíblia diz que ele vai lá e busca. Mas você não vê aqui as explicações do que aconteceu, por que Uzá morre. E é isso que eu quero explicar nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Porque o tema está dizendo: trazendo a arca para a minha casa. Mas eu pergunto o seguinte: como tu vai trazer? Como tu vai levar? É de qualquer jeito que Deus te acompanha para a tua casa, igreja? Não, porque se fosse, Davi não teria deixado a arca na casa de Obed-edom, ele teria levado, irmão, até Jerusalém, porque foi com esse intuito que ele sai com 30 mil crentes para buscar a arca. Amém? Então vamos para Deus nesta noite. Eu peço paciência, igreja, mas a gente vai caminhar na Bíblia agora. A gente vai aprender, glória a Deus, aleluia, como se sucedeu isso, por que a arca fica na casa de Abinadab 20 anos, como ela chegou lá, por que ela foi para lá, glória a Deus, aleluia, e por que ela fica também depois de 20 anos na casa de Obed-edom, um homem que nem era da linhagem sacerdotal, não era levita e nem natural, glória a Deus, do povo judeu. Mas a arca fica na casa dele, amém? Querido, nós vamos ver que a arca de Deus, ela tinha um lugar, ela estava no tabernáculo, mas um certo sacerdote chamado Eli, glória a Deus, que tinha 2 filhos, filho de Belial, sacerdotes que não temiam o Senhor, começaram a aborrecer a Deus porque começaram a profanar o templo, começaram a fazer o que não devia, e Deus prometeu, através da sua palavra, que ia matar esses sacerdotes, e fala isso para o pai dos sacerdotes, Jeremias, glória a Deus, aleluia. E um certo dia, querido, eles travaram uma batalha, Israel contra os filisteus. Eu vou me prolongar, você é um pouco rápido, me passar aqui até chegar lá, querido. E eles travam uma batalha, e quando Israel está perdendo a batalha para os filisteus, os filhos de Eli vão buscar a arca, porque se a presença de Deus vir para o nosso meio, nós vamos ser vitoriosos. E eles voltam lá, pegam a arca, levam para o exército, no meio do exército, para o campo de batalha. E a Bíblia vai dizer que os próprios filisteus, quando ouviram que a arca havia chegado, eles temeram, porque disseram: os deuses de Israel estão no nosso meio, quem pode batalhar contra esse Deus? Aleluia. Mas um se levantou dos filisteus e disseram: ser valente, homem, ser valorosos, e nós vamos vencer. E de fato eles venceram. Não venceram porque o Deus que nós servimos é fraco, mas porque o Deus que nós servimos permitiu. Às vezes, querido, tu vai travar uma batalha e não vai vencer. Por quê? Porque Deus é fraco? Não, porque Deus permite. Por que Deus permitiu? Para Deus punir aqueles que não estavam levando Deus a sério. Porque não importa se apenas sacerdote. E quero dizer, querido, que dentro de uma casa nós temos 2 sacerdotes dentro de uma família. Em todo lar de crente tem
sacerdote da sua casa. Vocês têm autoridade de casa. Vocês podem fazer a diferença dentro de casa, querido. E o que acontece? Levaram a arca do Senhor. Os filhos de Eli foram mortos, como Deus havia profetizado através dos seus profetas. E agora a arca vai para a terra dos filisteus. Chegando lá, os irmãos sabem o que acontece, porque Deus não aceita ficar lá. Deus permitiu para dar uma lição ao seu povo. Só por isso. Mas agora chegou o tempo de voltar. A arca fica 7 meses lá. Durante 7 meses passou por 4 lugares. E eu quero dizer o seguinte, querido, que por onde ela passou, ela foi trazendo devastação. Aonde ela chegava, as pessoas morriam, quem não morria ficava muito doente, até que por último levaram para Ecrom. E quando ela chega em Ecrom, os príncipes de Ecrom dizem: meu Deus, trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, nós todos vamos morrer. Então os príncipes mandaram chamar todos os governantes e todos os demais príncipes das outras cidades, se reuniram e disseram: nós precisamos dar um jeito, tem que devolver a arca, porque a arca não pode ficar aqui. Nós estamos sendo destruídos, nosso Deus já foi destruído, já puniram, Deus de Israel já puniu nosso Deus, está punindo a gente, nós não podemos ficar mais aqui, nós precisamos devolver para Israel. Agora, como devolver? Chamaram o conselho, e os conselheiros deram uma sugestão. Disseram assim: vamos fazer o seguinte, se isso vem do Senhor e não aconteceu por acaso, nós vamos fazer assim, vamos pegar 2 novilhas de primeira cria que esteja dando um ano, vamos fazer um carro novo. Você se lembra que na leitura aqui, que nós lemos, que eles iam levando a arca onde, igreja? Em cima de um carro, novo. Vamos fazer um carro novo, vamos pegar essas 2 vacas, vamos amarrar nesse carro, colocar a arca em cima. Aí outra coisa, nós não podemos mandar a arca de mão vazia, nós vamos mandar uma oferta, conforme o número dos príncipes de Israel. Quantos príncipes eram? 6. Então eles fizeram as ofertas de acordo com a enfermidade e com a praga que Deus enviou para aquele lugar. Ou seja, foi 2 pragas que Deus enviou lá: uma praga de rato e uma praga de hemorroidas que estavam nas pessoas. Então eles fizeram umas imagens de rato e outras de hemorroida, e pegaram uma caixinha de ouro, fizeram uma caixinha e colocaram dentro, ao lado da arca de Deus, em cima do carro novo, amarraram os bezerros fora ali no lugar e colocaram as vacas presas ao carro e soltaram e disseram: se for do Senhor essa praga, essa vaca vai levar essa arca direto para Israel. E os príncipes acompanharam. A Bíblia diz que quando eles soltaram aquelas vacas, elas se direcionaram direto para Betzeba. E elas iam mungindo e andando. Por que você quer que elas fariam isso? Porque elas não queriam ir, mas os anjos de Deus acompanharam. É por isso que elas fariam isso. E foi direto para o território de Israel. Chegando no território de Israel, os Betsemitas estavam no campo trabalhando. Quando viram, se alegraram. E de lá os príncipes voltaram, porque chegaram no limite. Pois bem, quando chega, querido, a arca do Senhor naquele lugar, eles pegaram as vacas, fizeram o holocausto ali, ofereceram aquelas vacas, queimaram as vacas com a própria lenha dos carros que levaram. Até aí estava uma bênção, o culto estava abençoado, as pessoas estavam comemorando porque a arca voltou. E a arca, para quem não sabe, ela representava a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que a arca foi feita de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, e sob a tampa da arca foi feito um propiciatório. Na verdade, o nome que se dava para a tampa era propiciatório, e era em cima da tampa da arca, no propiciatório,
Mas tinha um porém, querido. A arca de Deus, ela ficava guardada no Santo dos Santos. Quando eles mudavam de lugar, a arca foi construída no deserto, para quem não se lembra, tá? E quando ela foi construída no deserto, querido, o Senhor deu todas as características, ele entregou a planta, como seria construído cada utensílio do tabernáculo. Ele deu a Moisés, vocês lembram disso? E a arca de Deus, o Senhor mandou colocar quatro argolas, uma em cada canto, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. A arca não era quadrada, ela era retangular, ou seja, ela era um caixote comprido. E ele mandou fazer 2 varas e revertir essas varas de ouro. E quando eles mudavam de lugar, porque no deserto eles não ficavam parados, eles estavam andando de vez em quando, eles metiam aqui a vara nas argolas, entrava 4 homens debaixo dessas varas e carregavam a arca. Vale lembrar uma coisa, querido, que quando eles caminhavam no deserto, esses 4 homens, eles revezavam. Quando os 4 cansavam, entrava 4. O que eu aprendo com isso? Que na obra de Deus vai ter hora de revezar, porque se o irmão continuar sozinho num departamento, ele murcha. Tem que alguém ajudá-lo. Você sabia disso? Você não pode deixar o seu pastor sozinho, você não pode deixar o seu líder carregar a tarefa sozinho, ajude ele. E em casa, crianças, atenção crianças, filhos, você não pode deixar o lavar da louça só para o seu pai, só para sua mãe. Você não pode deixar que a sua mãe faça tudo. Reveze com ela, ajude ela, porque senão ela vai cair com a arca. E eles tinham que revezar. E sabe o que é incrível, querido? Que existia a tribo de Levi, ela foi dividida em 3 grupos, porque Levi tinha 3 filhos. Para quem não sabe, um se chamava Gerson, que era o pai do Gersonita. Outro se chamava Merari, que era o pai dos Meraritas. E outro se chamava Coate, que era o pai dos Coatitas. E essas 3 tribos ficaram responsáveis de todo o tabernáculo. Mas vale lembrar aqui que para a tribo do Gersonita e para a tribo dos Meraritas foram dados carros e bois. Você sabia disso? Foram dados carros e bois para eles carregarem o utensílio do tabernáculo. Mas quando chegou na tribo dos Coatitas, deram vara. Você sabia disso? Que foi dado vara? Os Coatitas deram vara para carregar os instrumentos. Os Gersonitas, os Meraritas foram dados carro e boi. Por que, Priscila? Porque os Gersonitas e os Meraritas, eles carregavam os utensílios da tenda, eles carregavam a tenda. Mas os Coatitas, eles carregavam a arca, eles carregavam o propiciatório, eles carregavam a mesa, eles carregavam o altar, eles carregavam o candelabro. E isso tudo só podia ser levado no ombro. Por que, Priscila? Porque a presença de Deus se leva nas costas, se leva no ombro. Você não pode esconder quem você é. Tem crente que é crente aqui dentro, mas quando sai lá fora, esconde que é crente para ninguém saber. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele coloca bem aqui, onde todo mundo vê que ele é crente, aleluia. Não tenha vergonha de dizer que é crente, pelo contrário, eu tenho muita experiência disso. Sempre aonde eu chego, a primeira coisa que eu falo é digo, eu sou crente, e procuro testemunhar através da palavra, dando testemunho. E isso é ruim, Lucila? Para mim nunca foi, pelo contrário, sempre foi bom. Sabe por quê? Porque aonde tem uma piadinha suja, quando a gente chega, ele muda, porque respeita você. Mas quando você não se dá respeito, você não diz quem você é, eles levam você a pagode. Então eu sempre ganhei dizendo que eu era crente e mostrando através de testemunho, de palavra e ensinando aquelas pessoas a palavra de Deus. Nunca perdi por isso. Deus sempre me abençoou ainda mais, me colocou sempre no lugar melhor. Então o que acontece, querido? Voltando para a mensagem, para que o relógio nos ajude, querido. Voltando para a mensagem, quando essa arca volta para Israel e entra no território, os bets-semitas estão cultuando a Deus. O que acontece?
curiosidade. E o crente não deve ser curioso. Crente curioso demais, ele acaba ficando cego. A Bíblia diz que enquanto eles estavam oferecendo sacrifício, veio uma turma de curiosos e abriram a arca e olharam o que tinha dentro, coisa que só era permitido ao sumo sacerdote, nem ao sacerdote era permitido, só o líder dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote, e outra coisa, uma vez no ano. E quando eles abrem a arca e olham para dentro da arca, a Bíblia diz que Deus matou 50.070 homens. 50.070 homens morreram na hora, porque abriram a arca e olharam dentro que não se devia fazer. E eles sabiam disso, porque Deus não mata inocente. Quando fizeram isso, eles disseram: como pode nós ficar na arca desse Deus tão santo? Isso nos revela uma coisa, que tem muitas igrejas e muitos crentes que querem servir a Deus, mas não aceitam a sua santidade. Querem servir a Deus, mas não querem mudar de vida. Querem servir a Deus, mas querem que Deus aceite ele do jeito que ele é. Ele é o seguinte, ele acha que ele é mais importante do que Deus. E às vezes a culpa não é até nossa mesmo. Saber que às vezes a culpa é nossa, por que, irmão? Eu sou pregador da palavra. Porque às vezes nós não sabemos apresentar a Deus para as pessoas. Os pregadores hoje estão apresentando a Jesus para as pessoas como se Jesus precisasse da pessoa, sendo que ao contrário, é o ser humano que precisa de Deus. Não é verdade? Vem para Jesus, aceite Jesus. Jesus é bom demais para a tua vida. Aceite que ele vai mudar a tua história e tal. E Jesus disse que tem que chegar, só falta dizer que Jesus que não tem onde morar. Deixa ele entrar na tua casa. Não é assim, querido? Aí o camarada se enche. Se Deus me quiser do jeito que eu sou, se Deus me quiser desse jeito, e aí vem aqueles falsos profetas: Jesus só quer uma roupa, pode ficar com tarde, não tem problema. Pode continuar usando a roupa que tu usa, pode continuar fumando teu cigarrinho, pode continuar no meio daquela corrida do dia das mulheres aí, que é uma coisa que eu não sei como é que crente vai no negócio desse. Como é que vai o negócio desse? As crentes estão em tudo por esse negócio. Aí botaram o camarada tudo musculoso, quase nu, meu amigo, aí foi que se inscreveram mesmo para a corrida. Ele vai te pegar, porque Deus não deixa entrar. Querido, na presença de Deus é só santo, querido. Deus não mudou, as igrejas estão mudando, mas o meu Deus é o mesmo. Deus passou um tempo lá na terra dos filisteus, mas quando voltou, mostrou na hora que a santidade dele é a mesma. Matou 50.070 homens na hora. Então disseram: não pode. Mandaram recado para o pessoal que morava lá em Kiriat Jearim: desce até nós, porque a arca de Deus chegou e nós não podemos ficar com ela. E levaram para lá. Quando levaram para lá, deixaram a arca na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, a Bíblia não diz se ele era vivo ou ele era morto. Tem gente que pensa que ele era vivo, mas eu acredito que ele nem existia mais. Por que, meu senhor? Porque quem é sacerdote, quem vai cuidar da arca não é Abinadab. Eles vão pegar o filho de Abinadab e Eleazar e vão consagrar sacerdotes. Quem é que faz isso? O povo, para cuidar da arca. E essa arca fica na casa dele tanto tempo, a Bíblia diz que chega a 20 anos. 20 anos ela fica na casa desse tal de Eleazar, que é filho de Abinadab. Até que passa-se todo o tempo do profeta Samuel, e entra Saul, a arca está lá, esquecida, ninguém liga para ela. Até que entra Davi, e agora vamos para a mensagem. Davi agora vai reinar, e Davi é um homem segundo o coração de Deus, o verdadeiro servo do Senhor, escolhido por Deus para ser rei. E quando Davi agora consegue vencer os inimigos, e ele está bem, ele se estabiliza no poder, no reino. Ele constrói uma casa boa para ele morar. E aí ele se lembra que a arca de Deus ainda continua lá esquecida. E ele sente no coração o desejo de trazer a arca de Deus para perto dele, para perto do palácio real, que agora é em Jerusalém. Então ele se aconselha, e aí começa a coisa
fora. Isso que eu quero ensinar para vocês nesta noite. Vocês têm a Bíblia na mão? Então abra lá em 1 Crônicas capítulo 13. O primeiro erro de Davi: trazer a arca para a minha casa, mas como trarei? Se eu fizer da maneira errada, ela não vai chegar. Deus nesta noite vai ensinar muita coisa aqui. O primeiro erro de Davi está no capítulo 3, verso 1. Olha que vai, a Bíblia diz: e Davi tomou conselho com os capitães dos filisteus, dos milhares, das centenas e com todos os príncipes. Com quem ele tomou conselho para trazer a arca? Com os capitães, com os generais. E aonde é que está lá no Pentateuco alguma coisa falando desses homens em concernente à arca? Não tem nada para eles. Eles não podiam nem se aproximar da arca, porque a responsabilidade de carregar a arca é do sacerdote, é dos levitas, e Davi não chamou eles. O primeiro erro de Davi foi esse: chamar quem não devia. Queria dizer uma coisa para você, igreja de Cristo Jesus: quando você tiver que tomar uma decisão concernente à obra de Deus, chame sacerdote, chame os crentes, chame pessoas de confiança, chame levita. Porque as pessoas lá de fora podem até parecer sábia, mas concernente a Deus eles são leigos. Eles jamais vão te dar um conselho bom. O que eles podem fazer, irmão Sila, é te apoiar, porque a Bíblia diz que todos apoiaram Davi. E você pode ler na sua casa lá. Todos apoiaram, isso vem de Deus, Davi é uma boa. Vocês se lembram quando Davi queria construir o templo, construir o templo? Até o sacerdote disse: olha, pode fazer tudo que está no teu coração, porque isso é de Deus. Só que o próprio sacerdote não tinha consultado a Deus. E quando ele sai, você volta lá e conserta a coisa. Tu consentiu, mas eu não. Diz para ele que ele não vai construir para mim o templo, porque a mão dele está suja com sangue. Quem vai construir um templo para mim é algo que sairá das entranhas dele, é um descendente dele. Esse vai construir um tabernáculo. E aí o sacerdote teve que voltar e consertar a coisa. Mas isso fica para outra pregação. E aí o que acontece, querido? O primeiro erro foi esse: deixou os sacerdotes e levitas fora do negócio. Esqueceu que a presença de Deus para a gente levar para casa é da maneira certa, é de acordo com a palavra. Se tu está seguindo uma vida fora da palavra, vai dar problema no caminho. E a Bíblia diz que eles chegaram e reuniram todo mundo, e os levitas ficaram fora. O sacerdote não aparece aí, ainda que vai aparecer no versículo, mas lá no final, convidei, se vocês quiserem também participar, pode olhar no texto. Se vocês quiserem participar, convida eles também. Os levitas foram, mas não tiveram, nem chegaram perto, tá? Quando chegaram na casa de Abinadab, lá de Eleazar, filho dele, que era o sacerdote, esse camarada não aparece aqui, ele não vem. Por que ele não vem, mocinha? Porque ele manda 2 filhos, Aiô e Uza. Esses camaradas aqui, eles também eram sacerdotes. A pessoa tinha que perceber, mas eles eram, porque eles eram filhos deles, eles tinham, lá na casa eles cuidavam da arca. E a Bíblia diz então que o que é que eles vão fazer? E aí entra o segundo erro de Davi e de quem está com ele. Eles vão construir um carro novo, vão pegar bois e vão puxar. A primeira coisa que aprendemos aqui: tu quer aprender na tua casa? Então não cometa esses erros. Eles vão imitar quem? Com esse carro novo? Os filisteus. Igreja, nós estamos vivendo numa era em que a igreja está imitando o mundo, é ou não é verdade? A igreja, que não é todas, mas a maioria
Eu pergunto para a igreja, para quem lê a Bíblia, quando Eva comeu do fruto, aconteceu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, nada aconteceu, tudo continuou normal. Mas quando Adão comeu, aí o negócio mudou. E por que quando ela come, Lucila, não acontece nada? Isso acontece quando Adão come, porque Deus não tinha responsabilidade como Eva. Deus não falou para Eva não comer, Deus falou para Adão. O que Deus está falando para ti aqui, Ele não falou para o mundo. Se o mundo está fazendo e não dá nada, é porque o mundo Deus não tem compromisso com ele, mas tem contigo. A Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pela casa dele, começa pelos seus filhos. Eu não sei vocês, queridos, eu não sou santo, sou pecador. Um pecador lavado, remido pelo sangue de Jesus, que todo dia peço perdão, porque todo dia eu erro. E eu tenho aprendido nesses meus anos de crente, que toda vez que eu ponho o pé fora do caminho, a taca é certa, não demora 2 dias, às vezes é no mesmo dia. E aí eu olho para o mundo e o camarada está fazendo 10 vezes pior do que eu e não acontece nada. Já notaram isso? Você não pode fazer nada de errado, ataca como? Mas o camarada lá fora pinta e bota e não acontece nada. Parece que até que é mais abençoado. Por isso que o salmista vai invejar o ímpio. Mas a Bíblia me diz, sabe por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. E se Ele não chamar atenção agora, você vai acostumar no erro até o ponto de banheiro. Porque a Bíblia diz que aquele que endurece a ser visto nunca alcançará misericórdia, porque já era, a mente fica cauterizada. E o que acontece? E eles vêm de lá com o carro de boi. O carro de boi vem andando. Uma outra coisa que aprendemos aqui. Por que eles colocaram no carro de boi? O primeiro ponto, nós aprendemos que eles imitaram os filisteus. O segundo ponto, era mais rápido para chegar em Jerusalém. Era mais rápido. Vai daqui para Berapé. Não é melhor pedir uma carona no carro do nosso irmão Ivanildo? É rápido. Não é mesmo? A pé demora demais, irmão. Eu andei muito Laranjal de a pé, não tem conta. É demorado, meu Deus. De carro, no tempo da pandemia, eu tinha uma caminhonete, eu sou doido. Eu chegava a fazer de 4 a 5 minutos do ponto da roça do carro na Nazaré Mineiro. Não tinha ninguém na estrada, eu voava, né? Tá entendendo? E eu me lembro que quando eu andava a pé, eu gastava quase 2 horas. Do Samê na beira. Andando, sem conversar com ninguém. Então o que acontece? Outro ponto que nós aprendemos aqui. Meu Deus, a hora está voando. Então tira essa bateria. Querido, segundo ponto, no carro de boi é mais rápido, mas deixa eu dizer uma coisa: a obra de Deus não precisa pressa, precisa constância, aleluia. A Bíblia diz: ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Para com essa tua pressa, não pule os estados da vida, porque se tu pular já era. Uma certa vez eu li uma revista da Escola Dominical onde o comentarista trazia uma ilustração dizendo que a vida do crente é como o abotoar da camisa. A hora que tu casar o botão errado, Antônio, tu vai chegar no final. Se tu não voltar lá no dia para consertar, nunca vai dar certo. Vá com calma, tá, crente? Não pule os obstáculos, não pule as etapas de Deus contigo, que tu vai chegar bem. Eles queriam chegar logo. E tanto isso é verdade que na segunda vez que eles estão levando a arca, Davi aprendeu direitinho a lição. Davi era sábio. A Bíblia diz que na segunda vez que eles levam a arca e ela chega em Jerusalém, eles davam 6 passos. Isso aí tu vai ver lá em Samuel, não lembro. 6, o que é que eles faziam? Paravam para sacrificar a Deus. Aleluia. 6 passos, acabou a pressa. Eu não sei quanto tempo levar, mas chegaram. No primeiro dia, apressado, pulando e correndo. Bora, toca esse boi, que tem que chegar cedo. Sabe que eu não sei porque nós crentes hoje vivemos assim, né? Entramos no culto torcendo para acabar.
Eu entrei na porta da igreja, o pastor dirigiu-me na minha direção. A igreja tinha um corredor, era uma bem pequenininha igreja, e ele profetizou na minha vida e disse assim: Deus manda te dar um recado, rapaz. Deus manda te dizer que o vento vai soprar muito forte na tua vida. Só não volta para casa dos teus pais, que ele vai te exaltar nesta cidade. E se tu voltares para casa do teu pai, eu só não vou tirar a tua vida, mas ele disse que não vai tirar a tua vida, mas tu vai sofrer amargamente. E aí eu ouvia muitas pregações, aquelas pregações de chave de carro, de vitória. E aí eu disse: poxa, essa prova vai ser rápida, daqui com 2 meses já estou na bênção. 2 meses no máximo a coisa vai passar. Querido, de 2 meses, o irmão Sila ficou 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses na prova, sem poder comprar um prestobal para tirar barro, sem poder comprar uma meia para colocar no pé, sem poder comprar uma sandália. A sandália eu ganhei das pessoas porque eu não tinha condição de comprar. 3 anos e 6 meses, pulando de empresa em empresa. Chegou um tempo que a minha família disse assim: eu acho que tu é preguiçoso, rapaz, porque não pode uma empresa mandar embora tão rápido contigo, tu não faz experiência. Não, era Deus preparando a minha vida para que quando Ele me abençoasse, eu nunca me desviasse. E louvado seja Deus, porque Ele vai fazer 25 anos e continuo servindo o Senhor. Então, querido, as coisas de Deus é demorada, mas quer dizer que quanto mais demorada é, melhor é, mais estável é, mais firme é, mais duradouro é. Glória a Deus, aleluia. Então, segundo eu, foi a pressa. Querido, não te apressa para as bênçãos de Deus. Espera no Senhor. O salmista disse lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Espera com paciência, calma, querido, não apresse as coisas, que Deus está te acompanhando. O importante é a presença dele contigo. E a Bíblia vai dizer então que agora os carros de boi faz o quê? Tropeça. É por isso que Deus não deixou, irmão, levar a arca no carro de boi, porque o boi vai tropeçar um dia. Para começar a história, querido, carroça não é que nem esse teu carro macio que tem suspensão, pneu de borracha. Carroça, em primeiro lugar, não tinha suspensão nem pneu. Quem já trabalhou aqui em skid? Tem algum esquideiro aqui entre nós? Não tem nenhum. Ah, que esquideiro, eu fui esquideiro muito tempo. Meu pai do céu, se tu acelerar esse skid, tu até capota dele. E olha que ela tem pneu, mas não tem suspensão. Então ela é dura. Agora imagina uma carroça que não tem pneu, nada, é só na roda dura. Na hora que bate no buraco, se for com força, eu já vi um vídeo na internet aí, carroça bate, capota, o cara cai por cima, e aí quebra tudo. Mas se você for andando, é seguro, porque tu vai ver o buraco e não te desvia. O boi não tem consciência. Se tu botar um boi aqui, meu amigo, ele sai varando tudo, vai por dentro do mato, vem pela estrada. O homem não é boi, o homem tem consciência, então ele vai andar pelo melhor lugar, ele vai chegar no lugar, aqui não dá, vamos passar por aqui. E o que acontece? Aí eu entendo por que Deus se enraivou com Uzá. Ele já disse que quando o bicho mexe aqui o carro e a arca reta, ele vai meter o pé, ele vai meter a mão. Quando eu li essa passagem, rapaz, Deus é mau, esse camarada tentou ajudar, irmão. Ia cair a arca, tu não fazia a mesma coisa, soldado? Para segurar? Você não faria a mesma coisa para segurar? Não sei não, peraí, meu Deus, segurar a arca de Deus, pelo amor de Deus, eu gosto. Ela não vai cair não, depende de mim, eu não deixo ela cair. Mas aí Deus mata ele. A Bíblia vai dizer que Deus se irou. Por que Deus se irou, querido? Porque já tinha começado errado, estava dando errado, do jeito errado e continua no erro. Cuidado, querido, para quem está no erro. Procure ajeitar essa tua vida, porque senão o limite de Deus acaba. Cuidado, não continue no erro, está indo errado, muda logo, pare e conserta. Ai, mas eu estou indo até agora, não aconteceu nada. Pois é, mas vai chegar uma hora que Deus vai se irar. Vai chegar uma hora que a paciência de Deus acaba contigo. Então começa a ajeitar agora e ele não parar. E ele mete a
a mão e Deus parte ele de cima a baixo. As entranhas desse homem se derramam pelo chão. Foi uma morte horrível, coisa que nunca tinham visto em Israel. Você já pensou o camarada ser rasgado no meio pelo raio, cair as entranhas no chão? Quando Davi viu isso, a Bíblia diz que Davi temeu. Hoje, vou dizer isso, crente, hoje, eu sou muito observador, está faltando temor no meio do povo de Deus. Está faltando temor. Um dia desse, na escola dominical, eu sou professor, e eu estava ali com os irmãos para ensinamento, e falei que hoje tem pregadores, pastores, ensinadores que dizem para o irmão: você não pode ter medo de Deus, você não tem que ter medo, tu tem que seguir a Deus por amor, mas tu não pode ter medo, tu não tem que ter medo. Perguntei para um presbítero, dirigente, eu disse: me diga aí, dirigente, presbítero, me diga aí, é para ter medo de Deus ou não é? Não, não é para ter medo de Deus, não. Eu digo: é isso que tu ensina? É. Eu digo: então vamos para a Bíblia, que tu está errado, mas a Bíblia diz, se não me engano, em Malaquias ou em Ageu, não me lembro bem, mas a Bíblia diz assim: se eu sou pai, aonde está o meu temor? E se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Não, perdão. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou Deus, aonde está o meu temor? Ou seja, Deus está cobrando temor, querido. Se você perdeu o medo de Deus, cuidado. Deus não deixou de ser Deus. Deus é o mesmo. Se aquele povo tinha medo de Deus, quem é tu para não ter? É por isso que hoje o pecado entrou de tão modo no meio do povo de Deus, porque perderam o temor. Quando eu já tive a oportunidade de aconselhar muitos casais em beira de separação, consegui, pela misericórdia de Deus, salvar muitos casamentos, principalmente aqueles casamentos que estão sendo destruídos por ciúme, que é uma coisa que invadiu muitas casas de crente. E eu digo assim para a irmã que tem ciúme do marido: faça o seguinte, dobre o teu joelho e ore a Deus, e não peça para Deus livrar o teu marido da mulher estranha. Peça para Deus colocar temor no coração dele. E eu falo a mesma coisa para a mulher: peça para o homem, peça para Deus colocar temor no coração da tua mulher, porque enquanto eu tiver medo de Deus, eu não pego diante dele. O homem que tem o Senhor, ele na hora do pecado ele murcha, não dá certo. O homem brocha, a mulher sai fora, mas não dá certo. É sério. Você está pensando que o irmão Silas já não foi tentado? Já.
atravessado por cima da gola, aqui por aqui. E meu pai, será que eu vi a mulher toda? Entrava na frente dele, toda certinho, o camarada todo levado. Meu irmão, tinha um que chegava, que eu acho que era tirar o paletó de dentro de uma garrafa. Todo amassado, velho. Meu pai, será que esse irmão não tem nenhuma panela de pressão para jogar o calor dentro e passar com essa panela? Porque era assim que a mãe fazia no interior. Não tem nada, não ajeita. Aí daqui a pouco veio o Ricardão, porque o Ricardão ele não tem tempo para se arrumar, ele compra o melhor, o melhor perfeito. Aí disse, quer saber? Esse é o cara. Aí o Ricardão pega, depois que ele joga fora, porque ele quer dar uma cadeia. Você está entendendo, querido? Tem que arrumar. Eu louvo a Deus porque a minha esposa, ela é esse ponto, ela é pesada. Quando eu vou sair, que eu sou meio relaxado também. Quando eu estou no trabalho, eu ando para ir todo sujo de tinta, tudo. Ela dizia que vai ser comigo, pode arrumar. Vai te arrumar, vai trocar essa roupa, toma um banho. Eu não quero me feio em mim. Ela não está errada não, querido. Ela está tendo cuidado comigo. É a minha esposa que compra meu perfume. É a minha esposa que compra minha roupa. É a minha esposa que escolhe para mim o que é melhor. Para ela eu não faço não, porque eu não sei. Eu dou dinheiro e ela se vira. E ela sabe comprar, ela sabe escolher o melhor. Isso é bom, querido. Os irmãos daqui, as irmãs conhecem a minha esposa. Minha esposa chegou a ter 122 quilos. Quando eu casei com ela, pesava 59. Era considerada a Miss Arraiola. Quem conhece a Arraiola aqui? A mulher mais linda daquele rio. Eu não estou mentindo, não, estou falando a verdade. Quem conheceu ela, isso era todo falado. E ela chegou a 122 quilos. A minha esposa chegou a se odiar no espelho. Quando ela ia para frente do espelho, ela se odiava. Porque a pessoa chega num ponto que ela não consegue se ver. E aí, sabe o que aconteceu? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, por exemplo. Quando alguém te humilhar em qualquer lugar da tua vida, dê glória a Deus. Quando alguém te humilhar, não fique bravo com ele, agradeça, obrigado, meu. Porque tu está me dando uma força medonha. Quando foi um dia na igreja, um grupo de irmãs se levantou contra ela e começou a apelidar ela, colocar apelido nela. Quando foi um dia, veio um pregador de fora, eu acho que as irmãs lembram disso. Eu não me lembro se foi o Washington, mas foi o pastor que veio aí. E ele disse assim: Deus está dizendo que vai fazer irmãs emagrecer aqui. E ela estava no culto, ela disse: ô glória, eu creio. Ela não precisou ir para a academia, não precisou caminhar, não precisou fazer nada. Ela só precisou comprar um remédio que disseram para ela. Ela pegou 45 quilos. E não ficou feia, ficou linda, jovem. O corpo parece que foi para a academia. Não foi. Ela não precisou ir para a academia, não precisou caminhar nada. Ela foi só orar a Deus, foi para a igreja, servir o Senhor, fazer a obra de Deus da melhor maneira. E eu fiquei feliz, porque a minha família. Glória a Deus por isso. E querido, falando sobre humilhação, uma certa vez eu queria comprar um veículo. E eu disse para o patrão meu patrão me empresta tantos mil reais que eu queria comprar uma caminhonete. Quem tem sonho de ter uma caminhonete aqui? Pois é. Ele disse assim para mim: ei, tu não tem condição de ter uma caminhonete. Para com isso. Tu não tem condição nem de comprar gasolina. Me humilhou. Vai procurar um carrinho velho que eu vou te ajudar a comprar. Arranje um carrinho de 12 mil. Mas você falou para mim: vai comprar um carrinho de 12 mil reais que eu te ajudo. Caminhonete não tem condição de comprar gasolina assim. Aquilo mexeu comigo, eu fiquei magoado. Mas o bom crente, ele vai orar a Deus. Aí eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e disse: Senhor, o homem disse que eu não posso ter condição de ter um carro desse. Mas eu pergunto para o Senhor, que tem a resposta final: eu posso ou não posso ter um carro desse? Se tu quiseres, pai, tu pode me dar. 30 dias se passou. Caiu uma mensagem no meu celular. Eu fui olhar e olha que era uma mensagem na caixa de mensagem. Não era no e-mail, nada. Na caixa de mensagem. Dizendo assim: você tem uma carta de crédito de 96 mil reais. Aí eu disse: isso é golpe, né? E a pessoa: não pode ser golpe. Mas a gente está esperando tudo. Peguei e liguei para minha gerente, porque eu era
cliente exclusivo do Bradesco, e eu liguei para a minha gerente e disse assim, chegou uma mensagem para mim dizendo que eu tenho uma carta de crédito de 97 mil. Eu queria saber se é verdade. Se não, eu não sei, pode ser mentira, mas eu vou pesquisar. Quem ligou o telefone? Daqui a pouco ela liga. Se o senhor não é verdade, está aqui, o senhor tem 97 mil disponível no banco do senhor. O senhor disse que queria comprar um carro, ela já mandou um monte de telefone de concessionária. Eu fui em Macapá, escolhi até o melhor carro e eles pagaram para mim. Nunca faltou gasolina. Eu só dava com tanto cheirinho. Encheu o tanque até a boca e nunca faltou. Porque se Deus te dá o carro, te dá o dinheiro para comprar gasolina. Para com isso. Tem crente que, meu irmão, eu estou nessa moto, não sai porque não tem condição de gasolina. Para com isso, de ser bestinho. Se Deus decidir que vai te dar o carro, te dá gasolina. Quando foi agora esses 2 dias, um mês atrás, uma pessoa disse para mim, um funcionário, porque eu represento uma empresa muito grande, e eu estava concluindo, eu estava recrutando funcionários para mandar para ganhar empresa. Eu acho que os irmãos viram até já saber, eu ainda faço isso ainda, só que agora eu dei uma parada. Então eu estava recrutando funcionários para mandar para ganhar empresa. Não é aquela francesa, ganhar empresa ela fica entre o Suriname e a Venezuela. Nós temos vários funcionários lá. E aí o que acontece? Eu recrutava o pessoal para ir. E teve uma cozinheira que ela reclamou para mim do salário. Ela disse, seu Ciro, o senhor não falou que o salário era X, só que eu cheguei aqui, o patrão quer me pagar outro pagamento. E poxa, para mim ganhar esse valor, estando fora de casa, eu prefiro voltar para casa. E eu disse assim para ela, olha, eu concordo com a senhora. E ela pegou esse meu áudio e mandou para a chefia. Aí lá veio o patrão de lá, bravinho comigo. Quem paga sou eu, tu só contrata, mas quem paga sou eu. Então faz o seguinte, pega essa senhora e leva para a tua empresinha, para o teu negocinho. Foi desse jeito. Leva para o teu negocinho, para a tua empresinha e dá o salário que tu quiser. Mas na minha empresa mando eu. Aí eu fiquei, sabe? Ô Senhor, realmente é uma coisinha que eu tenho. E Deus ouviu isso, porque Deus não deixa ninguém humilhar. E realmente era um negócio desse tamanho, mas Deus, para mim honrar, transformou num negócio grande. E hoje, graças a Deus, o negocinho que era pequeno, a minha empresa tem 3 balsas para ir para a quarta balsa, graças a Deus. E alugada, e bem alugado, graças a Deus. Por quê? Porque Deus vela pelos que servem a Ele com alegria. Amém? Agora, quinta-feira passada, o Ivanildo estava lá comigo, nós estávamos inaugurando a outra balsa, fizendo um culto abençoado, no evangelismo, na verdade, na frente do Jari, com um trio em cima. Eu fiquei muito feliz, porque a primeira viagem foi fazendo a obra de Deus. Primeiro Deus, honre a Deus. E para finalizar, querido, então a segunda vez, Davi agora na primeira não leva a arca vai para cá de Obed-Edom não devia ficar com a arca, mas ele foi forçado a ficar com a arca, porque disseram, ninguém pode levar a arca, fica aí, Obed-Edom. E Obed-Edom recebe a arca, só que ele recebe a arca diferente dos outros. Por quê, meu filho? Porque ele tem temor da arca, ele tem reverência da arca. Ele não olha para a arca e vê a arca como uma caixa quadrada, ele olha para a arca e vê como a presença de Deus. Então eu acredito, querido, que quando a arca entra na casa de Obed-Edom vai cuidar da arca com todo carinho. De manhã cedo limpava a arca, à tarde limpava a arca, não deixava ninguém entrar na sala, no quarto que ele separou. Ele fez de tudo para tratar a arca com todo cuidado. E Deus, em troca disso, fez o quê? Abençoou a vida de Obed-Edom e toda a sua casa. Quando você reverencia Deus, quando você leva Deus para a tua casa, reverencia a presença na tua vida, Deus não vai abençoar apenas você, Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar os teus filhos, Ele vai abençoar os teus netos, glória a Deus, aleluia, Ele vai abençoar todos que estão ao teu redor, porque é isso que Deus faz para ele ter igreja. Deus faz isso, querido, mas nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ter temor da presença de Deus, nós precisamos respeitar a presença de Deus, nós precisamos andar direito na presença de Deus, ser santo. A Bíblia diz, ser santo, porque eu sou santo.
diabo uma vez entrou no meu lar e queria destruir a minha família, queria me envergonhar. Então eu fui conversar com minha filha que estava endemoniada, só que eu não sabia não. Porque tu está pensando que a pessoa que está cheia de demônio, tu nem pensa que está com demônio. Está conversando contigo numa boa, mas o demônio está ali escondido. E aí na hora que eu estou conversando e falando de Deus, aconselhando, o diabo se manifestou. E se manifestou para matar. Mas na mesma hora eu repreendi em nome de Jesus, gritei, meus filhos vieram para redor de mim, todo mundo, e nós fizemos uma grande oração e Deus deu vitória. Glória a Deus. Por isso, querido, cuide com carinho da presença de Deus no teu lar. E para finalizar, não te rebaixe para Satanás. Tem paz. Que um dia foi preciso chamar a atenção de uma congregação que eu dirigia, aonde eu via todo o tempo o pai se choramingando. Porque meu filho faz isso, meu filho não ouve. E aí eu fui ver, era tudo menina, era tudo pessoa pequena. Queria decidir uma coisa. Então chamei aquela igreja e disse para eles assim: gente, pelo amor de Deus, vocês são pai, quem manda ter da casa de vocês, depois de Deus, é vocês. Nem Deus vai fazer nada dentro do teu lar sem antes comunicar a você. É você que vai permitir. A Bíblia aqui na Apocalipse que Deus está à porta, batendo. Por que ele está batendo? Porque precisa de autorização de você, papai. Precisa de você, de autorização de você, mamãe. Vocês é que são autoridade lá dentro. Então use essa autoridade. Tem pais que o filho quer que tenha autoridade. Que negócio é esse? Querido, meus filhos de casa, eu digo assim: olha, você pode ter ficado de maior, mas enquanto estiver comendo meu pão, meu amigo, quem manda sou eu. Enquanto morar debaixo desse teto, quem faz a lei é eu. Então ou me obedece, mas eu te aconselho a não ir, porque vai ser complicado. A Bíblia diz para não ir. E aí eu aconselho o camarada depois vem e pede perdão, porque sabe que está errado. E quando pede perdão, Deus faz o quê? Abençoe o irmão. Amém? Eu quero orar por vocês, família. Vem todo mundo aqui na frente.